Os pretos velhos que vêm na Umbanda, essas entidades, como nós chamamos, contam de uma encarnação dessa época da escravidão do Brasil colônia, aonde esses espíritos encarnaram, né, e viveram o processo da escravidão. Por isso que quando se aproxima o dia 13 de maio, a gente faz essa louvação a essas entidades que trazem muita coisa na sua história, que muitos de nós conhecemos pelo que estudamos na escola, mas conhecemos também com uma linguagem muito atualizada de hoje, né? E diferentes versões. Mas a versão que os pretos velhos nos contam e os ensinamentos que eles nos trazem, que perduram até hoje e acredito que vão perdurar pela nossa existência, não fala sobre a escravidão. Fala como foi vivido esse processo por eles. Não fala sobre o que eles naturalmente foram submetidos. Fala de como eles, ao serem submetidos, o que eles fizeram com isso. Né? Então é uma história que conta de dor, ela conta de dor. E a gente vai fazendo essa associação com a nossa história. Né? A gente está falando de um processo de submissão, a gente está falando de um processo de aprisionamento, a gente está falando de um processo de muitas carências, separação da família, separação, muitas vezes, da sua história de origem, porque muitos trazidos para cá vieram da África, de outras culturas, de outras formas de ser, de viver, de se alimentar. Então está falando de abstinência, está falando de resignação, está falando de capacidade de se adaptar, mas está falando, acima de tudo, de perdão. Né? Então os pretos velhos são entidades que trazem a mensagem que vai falar sobre os nossos afetos, que vai falar sobre perdão, que vai falar sobre amor, que vai falar sobre como a gente transforma um processo de dor e se liberta disso. Como a gente se liberta dos traumas, como a gente se liberta daquilo que nos aprisiona. É claro que quando a gente ouve essas histórias, naturalmente na nossa mente vem uma versão muito forte, que se tinha alguém que era escravizado, tinha alguém que escravizava. Se tinha alguém que era preso, tinha alguém que prendia. Quer dizer, se tinham vítimas, tinham algozes. Né? E muitas das vezes a gente lida com isso no nosso dia a dia. A gente lida com processos, muitas vezes, que a gente se coloca como vítima daquela circunstância e que não somos, mas que outras vezes a gente se coloca como vítima e somos mesmo. Porque em alguns momentos nós somos a vítima daquela história. E a questão não é saber quem está ou não no papel de vítima. A questão que os pretos velhos nos trazem é, uma vez a gente estando, o que vamos fazer com isso? É muito comum ainda hoje na nossa sociedade que a gente, quando passa por uma situação difícil, de ter sido machucado por alguém, né, de ter vivido situações difíceis com outras pessoas, né, a gente se coloca numa dor, num sofrimento, mas também num julgamento. A gente às vezes deseja uma condenação para o outro, a gente às vezes deseja que o outro também passe por aquela dor, que o outro também se machuque, que o outro também se prejudique. Isso é natural nosso. Mas os pretos velhos nos contam um fechamento diferente da história deles. No momento onde eles, através de todo esse aprendizado que estavam passando de humilhação, eles não foram responder com orgulho, eles respondem com humildade. No momento de superioridade, eles não respondem com enfrentamento. Eles respondem se curvando e com silêncio. E a gente vê isso na maneira com que eles incorporam, que é uma maneira perispiritual, que se colocam curvados, não como se eles não soubessem andar em pé, mas essa postura representa uma parte importante do aprendizado dessa alma, que é essa parte de humildade, que é essa parte de que, diante de uma situação onde talvez eu não tenha
condição de mudar aquilo que está fora, eu ganho força para o que está dentro. Né? E eles nos ensinam isso. Dificilmente nós vamos ver os pretos velhos falando, por exemplo, num tom de voz alto. Às vezes a gente tem que chegar até pertinho para poder ouvir o que eles estão falando, porque a palavra foi muito trabalhada a partir do silêncio, porque eles não tinham voz, não tinham direito de opinar, não tinham maneiras de se posicionar. É claro que dentro desse conjunto, dessa sociedade, tinham diversas realidades, tinham rebeliões, tinham, de alguma forma, combates. Nem todos se colocavam submissos, né? E é claro que quanto mais combate havia, mais sofrimento também tinha. Né? Então, os pretos velhos, eles trazem essa questão de que quando eu não pude falar, eu aprendi a silenciar. E isso virou uma sabedoria. No início, para a gente, isso parece uma limitação, uma falta de respeito, entendimento. Pode até ser que seja. Eu não estou dizendo que não é. Mas muitas vezes, se a gente olha, já que eu não tenho o direito de fala, já que eu não tenho o direito de voz, como eu harmonizo isso dentro, para que eu possa elaborar mais a palavra quando eu puder falar, a expressão quando eu puder dizer, né? Para que eu possa, de alguma forma, trabalhar o silêncio. E isso para a gente, até mesmo no mundo de hoje, isso muitas vezes vale ouro. Quantas vezes a gente, quando respira e não reage pela palavra, a gente tem mais sucesso. E quantas vezes a gente reage pela palavra, claro que tem situações e situações, mas quantas vezes a gente reage pela palavra e acaba gerando uma série de consequências de briga, conflito, guerra, agressão, dor, sofrimento e por aí vai. E às vezes, até mesmo somente pela palavra, temos términos de relações familiares, de amizade, de profissionais de trabalho, que as pessoas não se falam, né, não voltam a se falar, porque em algum momento a palavra, quando foi dita, maculou, feriu, né, ofendeu, humilhou. Então, os pretos velhos, eles não trazem essa conduta, esse comportamento, porque isso é melhor. Eles trazem porque isso foi a sabedoria da experiência da dor. Isso foi a parte como eles aprenderam e trouxeram isso como um ponto de iluminação nas suas almas, né? O sofrimento que eles passaram naquela época foi a grande mola de evolução desses espíritos. Né? É por isso que hoje vem como falanges poderosas de entidades, não só na nossa Umbanda, que os pretos velhos têm uma força muito grande, mas contam-se muitas bibliografias que no mundo espiritual os pretos velhos são uma das entidades que tem acesso à maioria dos mundos e portais, a locais de vibrações mais densas, né? A locais de vibrações mais difíceis eles passam, aonde talvez outros não consigam passar. Então, essa história nos faz refletir de, assim como os pretos velhos que trazem esse aprendizado do silêncio, trazem o aprendizado de apaziguar. É muito comum quem já viveu uma consulta com um preto velho e já trouxe um momento de conflito, o grande pilar da orientação dele é por apaziguar. E na maioria das vezes o caminho para isso acontecer é pela oração. E daí vem as novenas, né? Daí vem orações específicas, às vezes, para determinadas situações. Orações que eles falam, reza a oração de São Marcos e São Manso, reza Pai Nosso e Ave Maria, reza o Credo, reza a Ave Maria, né? Reza. Reza, porque a reza é uma forma de apaziguar não só a situação, mas o teu coração. Porque a oração, para além das palavras, ela tem uma vibração, um magnetismo mais elevado. Por isso que quando a gente está em conflito, quando a gente está em desespero, quando a gente está em desequilíbrio, se a gente entra em oração,
Não é porque o santo respondeu, não é porque a reza, né, porque o santo, enfim, ouviu as minhas preces. É porque você, ao dizer esses mantras, essas palavras construídas de forma positiva, com fé, você mudou o teu padrão de vibração. Então, onde tinha medo, você reza, é capaz de você se sentir um pouco mais seguro. Onde tinha dúvida, se você reza, é capaz de você clarear a tua escolha. Né? Onde tem sofrimento, se você reza, é capaz de você ter um acolhimento interno, porque essas palavras mudam as nossas vibrações. Então, hoje, a gente vai poder permear por todas essas sensações. A sensação da necessidade de trabalhar nossa palavra para uma palavra mais amorosa, uma palavra mais conciliadora, uma palavra que vai agregar mais as situações que eu vivo ou as pessoas, ou até mesmo o silêncio, quando eu não tiver a melhor palavra. A vigília de hoje vai nos conectar um pouco mais com a nossa fé, com a nossa necessidade de, sim, muitas vezes, abaixar a nossa cabeça, nos colocar de forma humilde, não é somente para as pessoas, mas em especial para a vida. Às vezes, a gente age com muita arrogância diante da vida. A gente age com muita exigência diante da vida e perde aquilo que os pretos velhos também nos ensinam, que é viver na simplicidade. E viver no simples não é viver na ausência ou no pobre, na escassez ou na falta. Viver no simples é viver com o que é suficiente. Viver no simples é viver dentro das minhas possibilidades e com elas ser o suficiente. Então você vai ver que o Preto Velho ele traz até alguns acessórios, ele traz, mas todos muito simples, então tudo, a maioria de madeira, uma vela, uma flor, uma arruda, um crucifixo, porque você não, dificilmente você vai ver algum elemento de um Preto Velho que tenha brilho, que tenha, não que seja contrário ao brilho, mas porque é um exemplo de que no simples nós temos o que precisamos. E aí a gente abre mão dessas vezes postura de que a vida me deve, de que alguém me deve, de que eu não tenho o suficiente, de que eu mereço muito mais do que eu tenho, como se a gente até espraguejasse um pouco o caminho da nossa vida. E outra coisa que eles nos dizem quando a gente está nesse momento, às vezes de reclamação, de insatisfação, quando a gente está julgando contra a gente mesmo, eles dizem assim: abençoa a tua vida, abençoa, dai graças. Né? Os pretos velhos trabalham muito com o sentimento de gratidão. Dai graças. Né? Agradeça, tenha gratidão. Hoje não é um dia de consulta, então essas reflexões é importante porque a gente pode pensar o que nós viemos aqui a agradecer. Né? Pelo tanto que a gente tem, pelo tanto que a gente recebe, por quem nós somos, por quem nós estamos nos trabalhando para que a gente possa ser. Né? E outra coisa que eles nos trazem também, é claro que almas que viveram momentos de aprisionamento e não carregam a dor do aprisionamento, elas carregam a iluminação da libertação. Né? E aí são almas que conhecem muito bem sobre o cativeiro. E elas nos dizem que hoje, por mais que a gente diga que vive em aparente liberdade, e é claro que a gente está vivendo um momento até muito delicado no Rio de Janeiro, de segurança, que não é só no Rio, né? Quando a gente olha as notícias em outros estados também, e a gente pensa que a liberdade é andar como eu quero, do jeito que eu quero, com o que eu quero, é ter o que eu quero. Mas, para além disso, que isso também é liberdade, mas esse cativeiro que as almas falam, não são dos cativeiros materiais, mas são dos cativeiros emocionais. É daquilo que nos prende, é daquilo que nos acorrenta, como eles viveram correntes de ferro que aprisionavam seus tornozelos e braços e muitas vezes impediam o caminho e a ação. Ainda bem que hoje a gente já tem essa experiência deles para não viver mais isso de forma física. Mas muitos de nós temos e carregamos emoções, traumas, dores como aprisionamentos, como pesos do passado, como memórias difíceis, como se fossem correntes não de ferro, mas correntes vibracionais. E os pretos velhos nos ensinam isso, nos ensinam a andar no caminho com persistência, permanência
e no nosso ritmo, no nosso tempo, mas sempre nos ensinam a caminhar, né? Sempre nos ensinam, segue adiante. Tenta olhar para essa história como eles são um exemplo para a gente. É claro que são entidades, são espíritos mais iluminados, mas não é sobre a gente se comparar com os espíritos velhos, é sobre a gente seguir a jornada deles. É sobre a gente saber que sim, é possível nos libertarmos dos pesos que carregamos, dos traumas, das memórias, das dores e da dificuldade, através do sentimento de perdão, através do sentimento de reconhecimento que aquilo conta de um tempo da história, que o Preto Velho diz, não vamos olhar só para a dor daquele momento, mas vamos olhar para o que aquilo te transformou. E quantos de nós, quando passamos por situações de dor, nós saímos daquela situação mais fortes? Quantos de nós, depois que caímos, nós levantamos mais sábios? E é isso que eles nos mostram. Então, que a gente também possa fazer essa reflexão sobre os nossos cativeiros da alma, que são cativeiros emocionais, e muitas vezes, até mesmo no mundo de hoje, os cativeiros mais vistos ultimamente são os cativeiros mentais. Padrões de pensamentos que levam a gente, que estamos nos levando a um lugar de ausência de saúde mental, a um adoecimento mental, a perturbações da mente, né? A lembranças que ficam, a pensamentos persistentes negativos, a vibrações de pensamentos através de ansiedade, de dor, de tantas coisas que a gente observando assim um pouco nessa reflexão consegue perceber o quanto a gente precisa desse dia. O quanto a gente precisa louvar e se alegrar pedindo pela nossa capacidade de autolibertação. Porque talvez essas almas desencarnaram não sendo livres e libertas por alguém. Como a gente muitas vezes deseja, que venha um salvador, que venha um libertador, que venha alguém, e muitas vezes até vem, mas vem para que a gente possa, acima de tudo, se autolibertar. Quantas vezes nós cometemos um erro no passado com determinadas pessoas que já nos perdoaram e nós que carregamos o peso da dificuldade por não termos nos perdoado. E aí não adianta a pessoa vir e dizer, mas eu já te perdoei. Se você não olhar e falar, é sobre o meu poder de auto-perdão, de auto-libertação. Então, que a gente possa aproveitar para sentenciar a nossa própria carta de alforria, né? A perceber que nós temos condição, ferramentas, apoio, suporte, como a religião, como uma casa espiritual, como terapeutas, como médicos, como amigos, enfim, como tudo que o universo nos provê. O universo nos provê as ferramentas necessárias, mas é importante que a gente tenha uma reflexão do que eu desejo me dar por libertada, do que eu desejo soltar, quais as correntes que ainda me prendem de pensamentos, de sentimentos e que impedem que eu caminhe como o Preto Velho caminha, com persistência, com consistência e constância, e ele vai no tempo dele, que aos nossos olhos muitas vezes é um tempo mais lento. No tempo dele ele chega e a gente nem percebe que chegou, porque ele não parou no caminho. Então isso conta não dos pretos velhos, isso conta da nossa história através deles, né? Que a gente possa no dia de hoje rezar, pedir, orar, para que a gente se liberte com o poder que nós temos, principalmente reconhecendo que nós merecemos. Nós merecemos viver alegria, nós merecemos viver felicidade, nós merecemos viver amor por nós mesmos, pela vida. E isso nos ajuda a olhar para o passado e dizer, não foi muito bem como eu queria, mas ainda bem que já está lá atrás. E poder cortar com esses fios, quebrar essas correntes e seguir para um caminho futuro mais leve, mais feliz, libertando também com isso não só a gente, mas quando a gente está preso a circunstâncias do passado, a memórias e dores que envolvem outras pessoas, por mais que a gente não tenha mais contato com aquelas pessoas,
elas continuam também, de alguma forma, aprisionadas a nós. Então é importante que todo esse movimento que eles nos ensinam não só nos liberta, mas libertam as pessoas de seguirem o caminho delas, a seu modo, com felicidade, para que a gente também siga o nosso. Graças a Deus.